Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa é a nossa 16ª edição deste webinar. Já passaram por aqui algumas empresas do setor de materiais avançados, empresas de consultoria, empresas, enfim, fornecedoras de matéria-prima. E eu começo dizendo que por questões de conformidade, eu aviso a todos que esse webinar está sendo gravado. Portanto, aqueles que não se sentirem confortáveis com isso, podem se desconectar. Além disso, com exceção do Valdomiro e do Glauber e de eu próprio, peço que todos os outros desliguem, por gentileza, suas câmeras e microfones. O meu nome é Sérgio Nascimento e eu faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Ela possui sede nos Estados Unidos e conta com cerca de 40 capítulos espalhados ao redor do mundo, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP aqui no Brasil promove já há alguns anos o Congresso Internacional de Compósitos e também o desafio acadêmico com a proposta de disseminar informação qualificada alinhada à nossa proposta, tanto para a indústria quanto para a academia. Quem estiver online e quiser nos seguir nas redes sociais, fique à vontade, é só procurar por SAMP Brasil, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e também estamos no Facebook. Esse evento tem duração programada de 30 minutos, dentro dos quais eu farei algumas perguntas e pedirei aos nossos convidados que respondam dentro do tempo estipulado para cada pergunta. Se a gente tiver tempo, a gente vai abrir dos espectadores no final, ok? Eu espero que todos aproveitem e vamos apresentar nossos convidados de honra, começando por Glauber Mosqueira. Atualmente, Glauber é diretor da Electroimpact no Brasil. Tem experiência no fornecimento de soluções automatizadas para o mercado aeronáutico, tendo participado como fornecedor em diversos programas de aviação comercial, executiva e de defesa. Atuou extensivamente na programação de plataformas robóticas para flação e no comissionamento de ferramentais aeronáuticos de grande porte. Possui mestrado em Engenharia Mecatrônica pelo ITA e graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade da Pensilvânia. Glauber, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio, boa tarde. Muito bem. Eu vou apresentar agora o segundo convidado, que é Valdomiro Moreira. Para alguns, dispensa apresentações, porque já é bastante conhecido, mas eu vou tentar ter a árdua tarefa de resumir o currículo dele em algumas linhas. Ele é químico industrial e também mestre em ciência da computação. Além disso, ele também é professor universitário no curso de pós-graduação Lato Sensu, Materiais Compósitos e Poliméricos na Almaco, desde 1980. Também consta em seu currículo universidades como Mackenzie, PUC, FEI, Unicamp, UFBA, UX, FATEC, dentre outros. Possui experiência nos segmentos industriais com ênfase em engenharia dos materiais compostos, engenharia de produto e desenvolvimento de mercado. Também atua como consultor especializado da Global Composites. Boa tarde, Valdomiro. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito boa tarde, agradeço enormemente o honroso convite. A gente que agradece aos dois, muito bem. Então vamos começar as nossas perguntas e eu dou início a esse bate-papo ao próprio Valdomiro para responder a primeira pergunta. Valdomiro, eu gostaria que você apresentasse a sua empresa ou as empresas pela qual você fala em nome de e fala para a gente como sua empresa se posiciona no mercado de materiais avançados. Em 1 minuto, por gentileza. Ok, bom, na verdade eu atuo em algumas frentes, fundamentalmente em capacitação funcional, treinamento e também consultoria, desenvolvimento de mercado. A empresa minha própria chama-se Global Composites, ela foi fundada em 2020, inicialmente com o propósito de atuação no mercado latino-americano de adesivos e outros materiais para aplicação de materiais compósitos, na época não somente os compósitos avançados, como os desmoldantes, etc. Nós evoluímos bastante enquanto pequena empresa de consultoria, em função de um background de carreira que quase beira os 50 anos. E aí nós fomos fazendo uma divisão de atividades, claro, contamos com alguns colaboradores e atualmente temos frentes, então, de trabalho de desenvolvimento de mercado, dimensionamento de mercado propriamente, com algumas empresas internacionais. Posteriormente eu volto a falar um pouquinho sobre essas atividades um pouco mais a fundo. Porém, o foco
principal hoje está bem focado na área de ensino e divulgação de modernas tecnologias. Muito bem, Valdomiro, muito obrigado. Eu vou convidar o Glauber agora para falar um pouco da empresa dele, Electro Impact, como ela se posiciona e também como ela atua no mercado de materiais avançados. Glauber. Bom, Electro Impact é uma empresa americana, né? A nossa sede fica lá em Seattle, pertinho da Boeing, né, onde surgiu há mais de 30 anos. E nós somos fabricantes de linhas de produção automatizadas, principalmente para as indústrias aeronáutica e aeroespacial. Especificamente em relação a materiais compostos, nós fornecemos aí há cerca de 20 anos máquinas de AFP, ATL, né, juntamente com moldes e gabaritos para fabricação de estruturas dos mais diversos tipos, desde estruturas quase planas até estruturas com altas curvaturas, né, longarinas, bordos de ataque, enfim. E essas máquinas têm diversos formatos, né? Elas vão desde plataformas robóticas, robôs industriais com cabeçote específico, até máquinas do tipo portal com mais de 30 metros de comprimento no eixo X. E auxiliadas por posicionadores de moldes que podem ser fixos ou atuados, né? Terem translação, rotação, enfim, para apresentar a peça de trabalho para o cabeçote da máquina na configuração mais favorável. Muito bem, obrigado a ambos por essa primeira rodada. Essa é mais uma rodada introdutória, mas agora vamos para as perguntas de fato. Eu vou pedir para você continuar com a gente aqui, Glauber, no microfone, já para você emendar aqui a segunda pergunta. Na sua visão, quais as principais perspectivas e tendências para o mercado de materiais avançados para os próximos anos? Essa pergunta você tem 2 minutos para responder, ok? Ok. A nossa principal perspectiva é de um pós-pandemia, aí, uma recuperação dos mercados como um todo. Né? A aviação está num momento complicado, mas vai retomar eventualmente, enquanto que outros setores, como a eólica, estão a pleno vapor, aí no Brasil principalmente. Que haja de aumento, a tendência de aumento na adoção de soluções automatizadas na fabricação de peças feitas de material composto. Eu vou dar um exemplo aí da indústria eólica, em que hoje as pás ainda são largamente feitas de fibra de vidro, com enchimento de madeira, né, ou similar, e que ainda empregam uma mão de obra que é quase que exclusivamente manual, mas que está migrando aos poucos aí. A gente tem visto uma tendência de ir para fibra de carbono, conforme o material vai ficando mais acessível, com um custo mais interessante. A gente espera que esses refinamentos no projeto também resultem em refinamentos, melhorias na fabricação. Né? Migrar desse modelo intensivo em trabalho manual, que muitas vezes resulta em variação de qualidade de um produto para o outro. Peças de composto geralmente são peças que exigem um controle dimensional e um controle de orientação, inclusive, muito rígido, e que afetam aí diretamente a características, inclusive, estruturais da peça, né? Além de uma série de questões ocupacionais, né? Processar fibra manualmente numa escala de produção tem diversos riscos pelos vapores, pelo pó quando você corta o material, enfim. Então a gente acredita que é uma tendência cada vez mais forte de ver uma adoção aí um caminho de aumentar a automação dos processos de fabricação. Muito bem, Glauber, muito obrigado. Realmente é um desafio enxergar a automação desses processos de engenharia voltado para materiais compostos, principalmente, para outras áreas que não aeronáutica e aeroespacial, né? Então, eu acho que o desafio é bem interessante. Obrigado por trazer esse exemplo para a gente aqui. Eu repito a mesma pergunta para o professor Valdomiro, para falar sobre o que ele enxerga sobre as tendências de mercado para esses materiais nos próximos anos. Por gentileza, Valdomiro. O momento é muito oportuno para falarmos sobre os desafios. Gostei da linha de raciocínio do Glauber, porém, como represento uma grande parcela do mercado, enquanto responsável por workshops e também treinamento em bancada, via nossa associação Almaco, o que a gente percebe é que é necessário um momento de reflexão, de fazermos um esforço enorme, não somente enquanto associação, mas também
as universidades, as instituições de ensino, para divulgarmos as melhores práticas da indústria. Infelizmente, na América Latina, nós temos mais de 50% de toda a massa de compósito processado ainda por processos abertos, que são aqueles danosos ao meio ambiente, enquanto spray-up e o handlay-up. No exterior, esse número já mudou completamente. A tendência, principalmente nos países mais avançados, é desaparecer o processo spray em função do alto conteúdo de voláteis, alguns deles bastante danosos, não só para a saúde, mas também para o meio ambiente. Então, eu tenho admirado muito algumas atividades de empresas buscando a migração natural de processos abertos para processos fechados, a exemplo da infusão, utilizando não somente o processo de infusão em si, que é complexo e tem uma quantidade de consumíveis muito elevado, mas com o MPF, que é a moldagem com pele flexível. E nós, na Almaco, lideramos esse trabalho de divulgação dessa tecnologia. Uma outra coisa que eu vejo é um avanço necessário na modelação computacional, né? Sem ferramentas computacionais e base de dados robusta para avançarmos, é uma condição sine qua non para recolocarmos o Brasil na devida posição de destaque que sempre teve em busca de quebrar paradigmas em tecnologia, não somente dos materiais compostos, mas dos materiais avançados em si. E no assunto de ferramenta computacional, o que a gente precisa? Não somente acesso aos softwares, felizmente hoje temos alguns já de código-fonte aberto, como iniciativa do professor Dr. Sandro Amico, que já criou um software robusto com uma boa base de dados, inclusive com cobertura para nanotecnologia, que se tiver oportunidade, eu volto a falar. E também alguns recursos de Modeflow que a gente precisa para entendimento da complexa reologia, uma vez que o material compósito é uma mistura multifásica de sólidos, líquidos, e se torna bastante complexo na predição de comportamento, não somente no processamento, mas na vida útil. Muito bem, esse é um ponto muito interessante. Eu acho que, inclusive, a gente ainda não trouxe um representante desse setor aqui de materiais avançados sobre soluções computacionais para esses materiais. Eu até tive uma ideia aqui para um spin-off, um próximo webinar. Gostei dessa abordagem, professor. Muito obrigado por trazer esse tema com esse olhar. E eu convido você para continuar com o microfone aberto para falar da próxima pergunta. Essa próxima pergunta, eu peço para você citar alguns dos principais cases de sucesso que você gostaria de trazer aqui, seja que você tenha enxergado no mercado, ou da sua própria empresa, ou dos outros organizações que você participa, por gentileza. Ok, eu agradeço essa colocação, é uma excelente oportunidade para destacarmos algumas instituições de ensino fora daquele eixo que a gente chama do eixo sudeste, onde, por uma questão cultural e uma questão mercadológica, a indústria sempre foi muito atuante, né? Que é o eixo Rio-São Paulo e os estados do sul. Nós temos empresas nesse eixo que eu chamo do Rio de Janeiro para baixo até o Rio Grande do Sul, de característica internacional, né? Em criação de produtos e soluções. A própria indústria de ônibus, que localizada no Rio Grande do Sul, sempre foi uma formadora de opinião na busca de soluções. Os nossos cursos de pós-graduação, inclusive, nasceram, cursos de pós-graduação da Almaco, e hoje, já com uma célula formada dentro do IPT, nasceu em função dessa, quase que uma exigência. Muito bem. Agora, o interessante, nesse momento dessa pergunta, é verificar um deslocamento importante, não que eles não tivessem importância anterior. A professora doutora Laura Hecker, de Campina Grande, me lembro, há 30 anos atrás, eu fabricava resina, ela me ligava 10 vezes por dia pedindo amostra, porque não tinha acesso a material para caracterização. Agora, a professora doutora Laura Hecker foi uma divulgadora
ela colocou sementinhas na cabeça dos alunos para avançarem na área, não somente dos compósitos, mas em engenharia dos materiais. Então, nós temos hoje, respondendo a tua pergunta diretamente ao ponto, Universidade Federal do Piauí, como representante da ABPOL, criou 2 workshops. Eu tive o feliz convite de coordenar 2 workshops, um deles pela ABPOL e o outro como formação de capacitação para os alunos. A própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do professor Daniel e da professora doutora Viviane, que cuida da área têxtil, de engenharia têxtil, também coordenou alguns workshops. Então, resumindo, como que a gente começou a atuar depois desse assunto, dessa pandemia que nos impediu de ter um contato físico direto nos laboratórios do CTCOM, na Almaco, dentro do IPT. Então, eu falei da UFRN, falei da UFPI, a ABPOL Nordeste, fizemos recentemente um workshop sensacional com a Universidade Petrobras. É um grupo ligado à CENPES e nós tratamos dos perfis pultrudados. Foi feito um workshop de uma profundidade bastante intensa, cobrindo uma série de dúvidas, uma vez que esse material compósito não é bem ainda tratado no meio acadêmico, né? Com exceção de alguns cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, porém, infelizmente, ficam muito posicionados na área acadêmica, não migrando para a indústria. E o nosso papel, enquanto associação e enquanto empresa de consultoria global, é justamente fazer esse trabalho. Nós temos algumas outras atividades interessantes de estudo e viabilidade, com algumas parcerias com a Dialéctica e a Arthur de Little, essa primeira na Inglaterra, a segunda na Turquia, que representa algumas empresas que têm um olho muito colocado aqui no segmento aeroespacial para prepregs de alto desempenho, próprio sistema, como o colega Glauber estava comentando, de manufatura aditiva, né? Então, em resumo, essas seriam, digamos, o foco, e também agora algumas atividades eu tenho feito no segmento eólico com uma empresa do exterior, uma empresa americana, uma empresa brasileira que criou um braço de negócio nos Estados Unidos e está indo muito, muito bem. Muito bem, professor Valdomiro, obrigado pelas suas contribuições. Eu vou passar a mesma pergunta para o Glauber, para citar alguns cases de sucesso, ou do Electro Impact, ou do próprio setor, dentro do que tem chegado como interessante. Por gentileza, Glauber. Ok, obrigado. Eu vou citar aqui 3 exemplos de desenvolvimentos de produtos nossos no último ano, aí, tá? Então são coisas recentes. A fabricação de compostos é talvez o nosso ramo de atuação que mais tem visto inovação nos últimos anos, tá? Ano passado, por exemplo, a gente lançou no mercado uma plataforma robótica que é capaz de imprimir um molde de plástico, aí nylon, ABS, que pode ser depois, né, retirado, né, enfim, dissolvido, derretido, e depois de feito o molde, você consegue aplicar uma camada de material termoplástico, né, consolidado in situ, a gente chegou a divulgar nas redes aí detalhes microscópicos das camadas, né, com excelente consolidação. Esse robô fica numa câmara, né, com a atmosfera controlada, e está produzindo peças reais, inclusive peças avião, né, que vão voar, não só peças de montagem ferramental, enfim. O robô em si não é um robô comum, tá? A gente compra um braço de fornecedor, Kuka, DB, Fanuc, e adiciona um controle próprio, baseado em uma patente nossa própria mundial, com encoders secundários nas juntas, que aí se traduzem numa exatidão espacial que cai de 1 milímetro para um robô comum, de qualquer fabricante hoje, para 1/10 de milímetro. Então é um robô muito mais apto a executar trajetórias precisas, complexas, né? E esse sistema é um sistema verdadeiramente de 6 eixos, né? Não aquela impressão 2D e meio que o pessoal costuma falar, que é em camadas, né? A outra inovação recente, que a gente chama de V3S, é um módulo a laser para as máquinas maiores, as nossas máquinas portais, que tem capacidade de aquecer linhas de fibra, linhas individuais de fibra. A gente tem cabeçotes hoje com até 16 linhas simultâneas,
que variam em espessura aí de 1/8 a 2 polegadas de largura, né? E esse sistema é capaz de aquecer cada fibra conforme necessidade específica. E isso a velocidades de deposição de até 1,7 metros por segundo. E aí, por último, né, para casar com essa velocidade, né, tem a questão de qualidade. Você consegue aplicar a fibra muito rápido, mas com qual qualidade? E a gente desenvolveu também no último ano, ou lançou no mercado no último ano, um sistema de inspeção em tempo real, baseado em profilometria. Então tem um profilômetro que fica na cabeça do robô ou da máquina, e conforme ele vai depositando a fibra, ele vai lendo em tempo real e gerando imagens que podem ser posteriormente analisadas, servem de registro, mas o próprio software já é capaz de identificar qualquer tipo de falha no corte, gap, ângulo, e passar isso para o operador na forma de um laser que faz uma projeção na peça. Estamos falando de peças muito grandes, né, de vários metros de comprimento. Então, o sistema laser ajuda o operador a identificar onde está o erro e se uma intervenção manual é necessária. E mesmo assim, né, assim, a inspeção hoje em tempo real, ela é uma realidade, mas nós estamos falando de máquinas aí que estão com uma média de erro em produção hoje de um erro de processo a cada 10 mil fibras colocadas. Então é uma confiabilidade extremamente alta. Muito bem, Glauber, obrigado por trazer esses cases. Eu vi algum desses conteúdos já também na página de vocês, nas redes. É realmente algo muito impressionante de se ver. A próxima pergunta você vai responder, mas antes pingou aqui uma perguntinha no chat. Quem fez essa pergunta foi o Luiz Fernando, e é uma pergunta para o professor Valdomiro. Professor Valdomiro, para mercados de grande volume, como piscina e caixa d'água, você enxerga alguma alternativa viável em compósitos para substituição desses processos abertos que você estava comentando? Para essa pergunta, 1 minutinho para a resposta, ok? Ok, bom, sem dúvida que cada caso merece uma análise mais aprofundada. Eu posso colocar em linhas gerais que a nossa indústria já está, sim, capacitada na migração, principalmente dos processos abertos de laminação manual e de processo spray-up, para o processo de infusão a vácuo com pele de silicone. A única coisa que eu preciso é incorporar uma aba técnica no meu ferramental existente, o que não é complexo, porque a aba técnica ela vai ocorrer na região perimetral da ferramenta e não na parte funcional da ferramenta, do molde que já existe. Essa tecnologia já está sendo implantada com bastante sucesso e de fácil assimilação da área operacional, porque você descarta a sua máquina de spray e você, no lugar, vai colocar um sistema de vácuo e um sistema de alimentação de resina, e que, por diferença de pressão, você faz a umectação dos reforços, lembrando que, nesse caso da infusão a vácuo, não é necessário reforços ou resinas complexas. São poucas adaptações. Então, a resposta ao Fernando, a pergunta é muito inteligente, a resposta é sim, e nós temos na Associação Almaco cursos de capacitação funcional com todo o passo a passo para a assimilação dessa tecnologia. Beleza, muito obrigado, professor Valdomiro. Antes de passar a próxima pergunta para o Glauber, vou só reforçar aqui o recado para que os outros participantes desliguem suas câmeras, com exceção do Valdomiro e do Glauber, ok? Glauber, vamos para a próxima pergunta, então. Quais as principais dificuldades encontradas no seu segmento de mercado e como que você enxerga que a SAMP pode ajudar ou atuar para mitigar essas dificuldades? Olha, Sérgio, te agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, porque ela está justamente relacionada ao nosso principal percalço hoje, que é divulgar o mercado, né, a novos mercados, inclusive, né, a gente, como eu falei, foca em aeronáutica, aeroespacial, mas tem outros mercados, como a eólica, por exemplo, que podem se beneficiar do que a gente oferece, né, do nosso produto. E a dificuldade é justamente essa de divulgar a capacidade dos nossos equipamentos e aumentar o conhecimento sobre o estado da arte atual, né, e os benefícios que a gente pode entregar em termos de aumento de qualidade, redução de custo e tempo de ciclo,
além da redução de riscos ocupacionais, né? A gente acha que ainda tem muito espaço no mercado para a melhoria dos processos de fabricação como um todo de materiais compostos. E estamos à disposição para ajudar os fabricantes de peças desse tipo a trilharem esse caminho. Ok, muito obrigado, Glauber. E da mesma forma, eu passo a pergunta aqui para o professor Valdomiro. Que tipo de dificuldades você encontra no seu segmento de mercado e como que a gente, SAMP, pode ajudar a transpassar essas? Bom, de fato, nós temos N percalços. Uma delas, né, um deles, melhor dizendo, eu já comentei, que é a dificuldade de você disseminar o conhecimento via cursos, ou de tecnologia, ou cursos técnicos, os cursos universitários, mesmo cursos de engenharia de materiais, eles dão uma pincelada no material compósito, deixando o engenheiro com um mindset, com aquela mentalidade do metal. Então, o engenheiro ele se forma, não importa que modalidade de engenharia, ele sai com uma bagagem bastante estruturada, porém com pensamento metálico. E o material compósito precisa quebrar essa barreira. Então, existe um esforço imenso no sentido de ampliar essa base horizontal, horizontalizar o conhecimento. E nesse caso, então, a associação faz um papel importante, mas é evidente que nós temos diversas dificuldades, né? E como que a SAMP pode nos ajudar? O desafio universitário é um deles, né? O desafio universitário, que, aliás, eu já fui até fiz parte da mesa redonda de avaliação do desafio universitário do compósito, é uma excelente forma de incentivar o aluno a pensar um pouco fora do mindset metálico que eu estava dizendo, porque isso vem da formação e a área de conforto ela fica muito incorporada por uma questão cultural, é uma questão natural. Essa seria uma grande dificuldade, então, como disseminar o conhecimento em base tecnológica e de forma democrática, para que todos tenham acesso. Esse, então, seria uma linha de desafio em que a SAMP já vem fazendo um trabalho e pode nos ajudar mais. Mas nós temos uma outra dificuldade, agora olhando um pouco mais o meu mundo de consultoria, aonde eu tenho grandes desafios, principalmente com grandes parceiros do exterior, players que querem vir para o Brasil, conhecem já o potencial de uma Embraer, de uma indústria eólica, porém precisam de dados. E, infelizmente, eu não vou usar a palavra máfia, porque eu seria antiético, mas existe uma cultura de vender dados de mercado, né? Então, eu preciso de dados de tamanho de mercado internacional, eu preciso ter acesso a patentes, eu preciso saber o dimensionamento do mercado. E algumas empresas, principalmente do exterior, eles têm sim essa linha de pesquisa, nós temos no Brasil também essa linha de pesquisa de dimensionamento de mercado, porém, eles vendem essa informação e de custo extremamente elevado, limitando muito o acesso. Então, uma forma que eu entendo que a SAMP poderia também, graças à sua participação internacional, de divulgar alguns dados mercadológicos e de nichos de mercado, etc., para que o empresário brasileiro, até para o próprio estudante brasileiro, comece a enxergar oportunidades. Eu estou bem na linha do Glauber também, tá? A mesma dificuldade que ele tem uma mina de ouro nas mãos, mas ele não consegue divulgar. Então, mesma linha de raciocínio, é uma questão de assimilar o conhecimento que já existe. Temos acesso a ele? Temos, mas custa um absurdo e o mercado não absorve. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Ok, anotadas aqui as contribuições que vocês esperam da SAMP, obrigado. A gente encerrou aqui as rodadas de perguntas que a gente havia previsto para esse webinar, mas temos um coringa aqui, temos mais uma pergunta aqui no chat, também do Luiz Fernando, para o Glauber. A pergunta é o seguinte, Glauber, existe viabilidade para o processo automatizado com fibra de vidro e termoplástico? Algum mercado poderia se beneficiar disso? Sem dúvida. Em relação à fibra de vidro, as nossas máquinas, né, os nossos carretéis nos cabeçotes são capazes de processar a fibra de vidro, né, qualificados para isso, apesar de não ser um uso frequente.
Eu não sei se tem nenhuma máquina em produção hoje, na verdade, que processa fibra de vidro, mas é qualificado para isso. E em relação aos termoplásticos, né, que estão vendo uma adoção cada vez maior aí, né, a família de PIC, PAC, né, aquela salada de letrinhas, vocês me perdoam, não sou um cara de composta, eu sou um cara mais de máquina, mas como eu disse, aquele exemplo de impressão 3D que a gente lançou, né, a célula robótica, ela processa justamente termoplásticos que são consolidados in situ, né, tem um módulo a laser diferente do que eu citei antes, né, é um outro princípio que aquece o plástico, né, num ponto correto, e depois a consolidação é feita na própria célula. Então existe mercado sim, já existe meio de produção qualificado e peças no mercado aeronáutico voando já feitas de termoplástico. Ok, Glauber, muito obrigado por responder gentilmente esse questionamento aqui do Luiz Fernando. A gente, como eu falei, a gente encerrou aqui as perguntas que a gente tinha provisionado para esse webinar. Já chegamos ao tempo também de meia hora. Quem chegou atrasado aqui e não quer perder o que foi dito hoje, pode acessar nosso YouTube, Stamp Brasil, e lá vai estar disponibilizada essa gravação e também as outras. Então, quem quiser assistir as outras participações das outras empresas falando sobre as suas visões de mercado, fique à vontade, que será um prazer ter a visita de vocês nas nossas redes. Antes de me despedir, eu gostaria de saber se alguém tem algum recado para dar aqui em poucos segundos, que já estamos estourando o tempo, algum recado seja para pessoas do setor, seja para empresas do setor, e depois desse recado, então, a gente encerra o webinar. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade, riquíssima oportunidade. No IPT, criamos o curso de pós-graduação que inicialmente era ministrado pelo conteúdo didático-pedagógico da Universidade Positivo, porém, nós migramos para o IPT, e lembro, então, que esse curso ele tem 360 horas, as vagas estão abertas, de fácil acesso, tanto no site do IPT, quanto no site da Almaco, e lembro que durante esse curso teremos ao menos 2 meses de aulas no laboratório, que vai ocorrer em 2023, final de 2022, início de 2023, no laboratório LEO, Laboratório de Estruturas Leves, do IPT em São José dos Campos, bem na linha do que o Glauber estava falando, dos processos de manufatura aditiva, AFP, e etc., ATL, etc. Muito obrigado, Valdomiro. Glauber, um recado rápido? Queria agradecer novamente pela oportunidade, pelo professor Valdomiro, foi um prazer te conhecer e te escutar também, discursar sobre o assunto e dividir a bancada. E Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, a gente que agradece, ficamos muito satisfeitos com o que ouvimos hoje aqui. Continue nos acompanhando, que a cada 15 dias a gente tem esse webinar, e dado o assunto aqui como encerrado, eu desejo a todos um bom fim de dia e até breve. Obrigado. Até mais. Tchau.